Olá pessoal do Sigmundo, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no YouTube. Vou começar esse vídeo hoje fazendo duas perguntas para você, tá certo? Então vamos lá. Você já sentiu que o seu computador trava ou demora uma eternidade para executar aquele processo pesado no QGIS, por exemplo? Ou talvez você já se perguntou, se o sistema operacional que você usa está limitando a capacidade do seu hardware? Pois bem, hoje vamos descobrir se o problema é o seu hardware efetivamente ou se é só o seu Windows. Eu já apresentei outro vídeo aqui no canal, 9 motivos porque eu uso o Linux para trabalhar profissionalmente com geoprocessamento. Eu vou deixar ele aqui na descrição, um link diretamente para o vídeo. Confere lá depois que assistir esse vídeo aqui, tá ok? Então vamos lá. Eu fiz um benchmark rigoroso, comparando alguns processos no Windows 11 e no Linux Zorin OS, usando dados reais, e os resultados sobre o uso de CPU, RAM e swap podem te surpreender. Nada de benchmarks sintéticos que, em boa parte das vezes, não refletem a realidade do nosso dia a dia, não é isso? Então, os testes eles foram realizados usando um notebook voltado para a produtividade, com um hardware bem limitado, apesar de moderno. Trata de um equipamento com configuração ainda muito comum no Brasil, em que estudantes e profissionais menos experientes ainda estão comprando em pleno 2026. Mas calma aí, não precisa sair por aí comprando um equipamento mais potente e caro em plena crise mundial do hardware, onde os preços explodiram no mercado de eletrônicos. Quem sabe a solução possa ser bem mais simples do que você imagina. Então, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre o desempenho de um computador modesto executando ações de geoprocessamento. Então, pessoal, o benchmark que a gente vai fazer hoje vai ser justamente o comparativo entre Windows e uma versão, uma distribuição Linux chamada Zorin OS, e vai consistir em a gente utilizar alguns processos, tanto no QGIS quanto no SagaGIS, em que nós vamos tentar fazer o estresse tanto da CPU quanto de memória, e a gente vai utilizar esses benchmarks aqui, efetuar pontos ao longo da geometria. A gente vai ver o quanto esse processo consome de recurso, tanto de processamento quanto de memória RAM, e no SagaGIS a gente vai poder fazer o processo de importação de um raster MDT de 5,5 GB e a geração de relevo sombreado. E a gente vai ver o quanto vai ser utilizado tanto de recursos da CPU quanto do processamento e o tempo gasto dentro dessas duas plataformas em si. Então, os testes eles vão consistir utilizando as curvas de nível, que foi contabilizado lá aproximadamente 17 mil linhas, contendo 97 megabytes o arquivo, somando tanto o formato SHP quanto o formato DBF. E a partir daí nós vamos fazer a extração dos pontos ao longo de cada linha, e foram gerados cerca de 27 milhões e 400 mil pontos. E esse intervalo dos pontos é de 1 metro. Também nós vamos utilizar um modelo digital do terreno com resolução, o GST de 5 centímetros, e o arquivo é de 5,5 GB. E em seguida nós vamos gerar um modelo de relevo sombreado com 20 centímetros e o arquivo final terá 1,5 GB. Então, a metodologia que nós utilizamos, nós fizemos 3 rodadas para cada processo deles e elaborar o relevo sombreado a partir desse MDT. Então, as 3 rodadas foram feitas e nós calculamos uma média simples mesmo, desses 3 resultados. E o que nós vamos apresentar para vocês é exatamente essa média desses 3 resultados. Então, o equipamento utilizado foi esse notebook, um Asus ZenBook 14, que tem um hardware de 2021-2022 e que ele consiste de uma CPU Core i7 de 1165G7, que tem um clock básico de 2.8 GHz e o turbo boost dele de 4,7 GHz. A memória é 8 GB LPDDR4X de 4.266 MHz em dual channel, e ela é soldada na placa-mãe. O armazenamento utilizado, um SSD de 512 GB, do tipo NVMe, e a placa de vídeo é uma placa de vídeo integrada, um GPU Iris Xe.
Em relação ao setup técnico, o notebook estava diretamente ligado na tomada, o modo de energia em ambos os sistemas operacionais configurado com melhor desempenho, também utilizou-se uma temperatura ambiente controlada em 20 graus Celsius, utilizando também uma base de elevação não ventilada. E foi configurado o swap no Linux em 16 GB, enquanto o swap no Windows ele se dá de forma automática. Para você que não sabe o que é swap, é quando a memória RAM ela é totalmente consumida, então os sistemas operacionais direcionam parte do SSD ou do HD, no nosso caso aqui foi um SSD, para ter uma memória auxiliar. Então, no Windows, esse processo ele é automático e o Windows ele direciona o quanto ele achar necessário para utilizar o SSD como uma memória auxiliar. Já no Linux, nós configuramos isso a 16 GB, então significa que dos 8 GB disponíveis do notebook, e alocamos 16 GB, totalizando 24 GB de memória para poder utilizar nos processos. No Windows, isso se dá automaticamente. Então, se o Windows entender que vai utilizar 32 GB, ele vai pegar mais 24 GB do sistema e somar os 8 do hardware para formar os 32 GB. Então, a gente não tem um controle em relação a essa demanda do Windows. Então, vamos aos primeiros resultados. O primeiro teste, rodado no QGIS, foi feito a extração dos pontos ao longo da geometria. E nesse primeiro parâmetro aqui, tempo de processamento, a gente visualiza que no Windows o processo ele passou dos 20 minutos, enquanto no Linux ficou ali aproximadamente 12 minutos e 50. Então, se a gente observar, esses tempos aí marcados em vermelho é justamente quando o sistema finalizou o processamento. A partir do momento em que o processamento é finalizado, os sistemas, na verdade o QGIS, ele leva um tempo para poder alocar esses pontos na memória. E então, no Windows, esse tempo que foi finalizado de carregar todos os pontos na memória foi de 20 minutos e 32 segundos, enquanto no Zorin se deu esse processo como um todo de 13 minutos e 2 segundos. Se a gente comparar aqui em relação ao momento em que a swap é acionada, a gente percebe que no Windows essa swap ela foi acionada aos 4 minutos e 30 segundos, enquanto no Zorin ela foi um pouco mais tardio, com 6 minutos que o swap foi ativado. Se a gente leva em consideração agora a CPU, a gente percebe que com 5 minutos de processamento, o Windows ele chegou a um pico de 80% do uso da CPU, enquanto no Zorin esse pico aí ele ficou abaixo dos 20%. Então a gente vê que há uma otimização no uso da CPU nesse processamento. O Windows utilizou uma média, se a gente contabilizar aí, de 25% da CPU nesse processo, enquanto o Zorin utilizou apenas 12%. Já quando a gente leva em consideração a memória RAM, a gente percebe que o Windows já começou o processo da extração dos pontos ao longo da geometria em 80%, enquanto no Linux o processo foi inicializado com a memória em 40%, e a gente vê que ele foi gradativamente subindo, e a partir dos 5 minutos e meio é que houve uma elevação maior e uma estabilização. Então, a média de memória que foi utilizada foi de 90% no Windows e 88% no Zorin. Se a gente fizer uma comparação de performance e desempenho, a gente percebe que a ativação do swap, o Linux ele foi 25% mais eficiente em relação ao Windows. Já no 0 a 40% no processamento, o Zorin ele foi 59% mais rápido do que o Windows, utilizando 8 minutos e 30, enquanto o Windows gastou 13 minutos e 30 segundos para chegar aos 40% desse processamento. Já de 0 a 100% do processo, o Zorin foi 58% mais rápido do que o Windows, e a finalização geral do processo, o Zorin foi 35% mais rápido do que o Windows. Então a gente vai passar agora para o segundo plano, foi a importação do raster, aqui já utilizando o SagaGIS. Então, no parâmetro uso de CPU, a gente vê que o Windows ele teve uma média de 80% do uso do processador, enquanto o Zorin gastou apenas 68% dos recursos do processador. E a gente vê que o Zorin, mais uma vez, ele foi mais estável ao Windows. E se a gente levar em consideração a memória RAM, no Windows foi de 98% a média de utilização, enquanto no Zorin a gente vê que ela foi bem mais estável.
e o Zorin conseguiu os 89%. Já na geração de relevo sombreado, utilizando como parâmetro o uso da CPU, a gente percebe que o Windows gastou 69% da memória RAM para poder executar esse processamento e ele levou em torno aí de 2 minutos para poder finalizar esse processo. Já enquanto no Zorin terminou em aproximadamente 1 minuto e 20 e consumiu uma média de 47% do processador. Já no consumo de RAM, a gente percebe que o Windows gastou uma média de 92% da memória RAM, enquanto no Zorin essa média foi de 98%. A gente percebe que houve uma variação maior aí em relação ao Zorin e a gente percebe que esse comportamento, por ele ser estável, a gente vê que houve uma alocação maior do processamento, de modo que ele terminou o processo um pouco antes do Windows, né? Então ele alocou mais memória para poder executar esse processo mais rápido. E já quando a gente faz a agregação tanto da importação do raster quanto da geração do relevo sombreado, a gente percebe essa linha laranja aí divide o primeiro processamento e a geração do relevo sombreado. Então a gente teve uma média de consumo de 78% do Windows, né, em relação à CPU. Já no Zorin, uma média de 62% de uso da CPU. Agora, o consumo da RAM, a gente percebe que houve uma média de 92% nesse agregado, somando esses dois processos, enquanto no Zorin essa média foi de 93%. Mais uma vez, a gente observa aqui, né, o comportamento mais estável do Zorin. Então, numa comparação, né, da performance no gráfico, a gente percebe que na geração do relevo sombreado, o Zorin foi 17% mais rápido em relação ao Windows. No processo de importar o raster, aí aqui a gente vê que foi uma diferença bem significativa, enquanto no Zorin o raster ele foi importado com 3 minutos e 5 segundos, no Windows foi de 9 minutos e 50, quase 10 minutos. Isso representa cerca de 319% mais rápido a importação do raster no Linux do que no Windows. E no agregado, né, o que vale o resultado final, como se fosse no nosso dia a dia, a gente fazer esses dois processos aqui, o Linux terminou todo o processo em 5 minutos e 5 segundos, enquanto o Windows 12 minutos e 10 segundos. Isso representa cerca de quase 240% a mais comparando o Zorin e o Windows. Bom, e as conclusões que a gente pode tirar desses benchmarks aí, levando em consideração que nós trabalhamos em um hardware modesto, né? É de que o Zorin ele foi 59% mais rápido do que o Windows, o que significa que para cada 1 hora que o Windows utiliza para fazer um processamento, o Zorin gasta 25 minutos. Tá? Então significa produtividade quando a gente está trabalhando com o Windows. Então o Linux foi cerca de 25% mais eficiente na gestão da memória RAM, antes de depender, né, antes de acionar o swap do SSD. Em relação ao sistema de arquivos XT4, que é amplamente utilizado no Linux, é um sistema que é otimizado tanto para leitura quanto para escrita de dados volumosos. No nosso caso, como estamos trabalhando com dados espaciais volumosos, o rendimento desse sistema de arquivos ele é superior em relação ao Windows. Ele é ideal para tarefas, né, que exigem alta transferência de dados, tanto entre o disco quanto a memória, que a gente chama do I/O Bound, para esse sistema de transferência de dados, essa troca de dados entre o disco, né, entre o SSD e a memória. Tem também o melhor escalonamento de threads e menor interferência de serviço de background. Então a gente percebe que no Linux ele é mais eficiente nesse sistema. E com isso o resultado é a gente ter um workflow mais fluido. Já do lado do Windows, a gente percebeu que o Windows ele opera com uma RAM sob pressão constante, porque ele está constantemente se dividindo entre a atividade principal quanto aquelas que estão em background. Também a gente percebeu que a ativação precoce do swap ele proporciona o uso de 2 ou mais processos no mesmo recurso do SSD, que a gente chama de trashing, que gera uma performance não sustentada, ou seja, isso diminui o rendimento, né, no processamento, porque ele está usando o SSD para 2 finalidades ao mesmo tempo. Então a gente percebeu também que o Windows ele consome mais ciclos de CPU em operação de gerenciamento de sistemas, o chamado overhead, que o sistema de arquivos NTFS, ao contrário do XT4, ele fragmenta muito os dados espaciais volumosos, né, demorando na escrita e na leitura. Então a gente vê que ele é menos eficiente para dados volumosos. Por fim, a gente vai ter um workflow com bastante engasgos. E aí, o que é que vocês acharam desses comparativos? Faz sentido?
a gente pensar em melhorar a nossa performance, em a gente melhorar a nossa produtividade só em mudar o sistema operacional? Já pensaram nisso? Em vez de estar gastando dinheiro com um hardware mais moderno, mais caro, o simples fato de trocar o sistema operacional nos permite extrair um pouco mais de performance da nossa máquina. Então percebam que o nosso hardware ainda é suficiente, conseguiu processar os arquivos de uma forma até satisfatória. Então, ao longo da nossa jornada nesse canal, nós vamos fazer outros comparativos também com outros hardwares, alguns inferiores, outros superiores, porque a gente tem como objetivo no nosso canal alcançar aquelas pessoas em que trabalham em setores públicos, em que muitas das vezes não tem investimento em máquinas mais caras, mais robustas, e a gente trabalha com o que tem, né? Com o que dá. Além disso, estudantes, pequenas empresas que se deparam não ter, às vezes, condições de comprar um computador de 20 mil reais para poder rodar geoprocessamento. Então, a gente vai tentar mostrar aqui algumas realidades dentro do universo do Linux. Então, aproveita, já clica no like, já deixa um comentário, se inscreve no canal e aproveita também e já indica esse canal aqui para aquelas pessoas que lidam com geoprocessamento e têm hardware um pouco mais limitado. Eu sou Esdras Andrade e a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!